Bem, pessoal, como vocês estão? Hoje eu quero falar de um assunto que ele é muito caro, principalmente para o pessoal da terceira idade, que no caso é o preço da audição. Quanto vale a capacidade de ouvir? Quanto vale escutar a voz da família? Participar de uma conversa, entender o que está acontecendo ao seu redor? Porque hoje no Brasil muitas das pessoas estão sendo obrigadas a pagar milhares de reais simplesmente para poder ouvir. E isso precisa ser discutido. Se você já pesquisou o preço de um aparelho auditivo, provavelmente teve a mesma reação que eu tive. Um choque. Quando a gente pergunta por que ele é tão caro, a resposta quase sempre aparece rapidamente. É tecnologia, é nanotecnologia, é tecnologia de ponta. Mas vamos pensar um pouco. Hoje nós vivemos cercados de tecnologia. Eu estou falando numa aqui agora. Pega um celular moderno. Ele tem câmera avançada, internet, inteligência artificial, GPS, aplicativos, armazenamento de dados, comunicação com o mundo inteiro. É uma das tecnologias mais complexas que existem, para fazer uma comparação. E mesmo assim, muitas vezes custa menos do que um aparelho auditivo. Agora pense em um notebook. Num notebook você coloca praticamente toda a sua vida. Documentos, fotos, trabalho, estudo, comunicação. Hoje, com inteligência artificial, ele faz tarefas que até pouco tempo atrás pareciam ficção científica. E mesmo assim, muitas vezes custa menos que um aparelho auditivo. Então, surge uma pergunta muito simples. Se essa tecnologia existe, por que um aparelho auditivo custa tanto? Claro que existe tecnologia nele. Ninguém está negando isso. Mas usar a palavra tecnologia como explicação automática para preços absurdos, hein? Não explica tudo. Agora observe outra coisa curiosa. Nas propagandas, muitas empresas dizem que o aparelho é acessível, mas quase nunca mostram o preço. Pode ver aí na internet. Você precisa perguntar, e quando pergunta, aparece algo assim, 18 vezes de 300 e poucos reais. Parece pouco quando falam assim, mas quando você faz a conta, dá quase 6 mil reais. Esse é o preço médio do aparelho auditivo. 6 mil reais. Médio, tem mais caro. Para muita gente no Brasil, isso é simplesmente impossível, principalmente para idosos. E aqui a questão deixa de ser apenas econômica. Ela passa a ser moral, ela passa a ser social. Porque um aparelho auditivo não é um luxo, muito pelo contrário. Não é um brinquedo, não é um objeto de conforto. É um equipamento de saúde. A pessoa precisa ouvir. Sem audição, a pessoa se isola. Ela deixa de participar das conversas, deixa de conviver plenamente com a família. Muitas vezes passa a viver em silêncio dentro do próprio mundo. Alguém já viu isso claramente na sua família? Isso afeta a autoestima, afeta a saúde mental, afeta a dignidade da pessoa. E existe uma contradição enorme nisso tudo.
Quando se trata de tecnologia de consumo, o mercado consegue baratear. Celulares ficam mais acessíveis, televisões ficam mais acessíveis. A gente acompanha isso, né? Mas, quando se trata de equipamentos essenciais para a saúde, os preços continuam nas alturas. E isso levanta uma pergunta incômoda. Será que estamos diante de tecnologia cara? Ou de um mercado que aprendeu a lucrar com a necessidade das pessoas? Porque quando um setor descobre que o cliente não pode viver sem o produto, o risco de abuso cresce exponencialmente. E sei que vivemos numa sociedade capitalista. Mas, mesmo dentro do capitalismo, existem limites éticos. Quando um setor começa a lucrar em cima da vulnerabilidade das pessoas, isso precisa ser questionado. Especialmente quando estamos falando de idosos. O Brasil tem o Estatuto do Idoso, ele fala em respeito, fala em dignidade, fala em proteção. Mas, na prática, muitos idosos vivem outra realidade. Eles precisam ouvir, mas não conseguem pagar. E aí alguém diz, mas tem pelo SUS. Sim, tem pelo SUS. Em teoria tem. Mas na prática, muitas pessoas esperam anos, 3 anos, 4 anos, às vezes mais. Enquanto isso, a pessoa continua sem ouvir direito. Continua isolada. Continua limitada. Então a pergunta precisa ser feita com clareza. Até que ponto é aceitável transformar a audição em produto de luxo? Porque ouvir não é privilégio. Ouvir é uma necessidade humana básica. Quando o equipamento que devolve a audição para uma pessoa passa a custar valores que milhões de brasileiros jamais poderão pagar, alguma coisa está profundamente errada. E eu termino com uma reflexão muito simples. Audição não é luxo. Audição é dignidade. E quando ouvir vira privilégio, a sociedade inteira precisa repensar suas prioridades. É isso. Vamos repensar, compartilhe esse vídeo, curte, porque é fundamental que a gente demonstre, né? Cada vez mais a velhice se prolonga. Nós temos milhões de pessoas no Brasil que não têm condições com esses valores, com essa exploração. E nós temos que respeitar o Estatuto do Idoso e a gente tem que fazer uma campanha em cima disso. Obrigado.